Olá, nosso ouvinte do Radar ZN, mais um programa hoje aqui com o nosso amigo, nosso deputado Reis. Reis, bom programa para nós, né? É isso aí, Beto. Obrigado pelo convite para participar aqui nos bastidores da notícia do Radar Radar ZN, ZN, ou Radar Zona Norte, como queira. é isso aí. E fico feliz de você ter me convidado. Quero cumprimentar todos os seus internautas, os seus seguidores. Estou à disposição aí para a gente falar um pouco sobre a política do nosso estado. Bacana. Vamos começar contando a história do Reis aí. Vamos voltar lá do início, da onde começou No a tua vida princípio era política. terra e ela era sem forma e vazia. É isso? Você quer desde o início? Isso, desde o início. Vamos lá. Não, eu sou uma pessoa oriunda lá do Capão Redondo. Você já conhece o Capão Redondo, Conheço, Zona Sul? conheço. Minha irmã morava na Teotônio Vilela, Não, Teotônio Vilela aí próximo. é. Não, Teotônio Vilela você está falando da Capela do Socorro, do Grajaú, Grajaú. quem vai para Parelheiros, Isso. né? O outro lado do Garrafão da Era Sul, né? naqueles prédios Sabe do que a Zona Sul Inocop. tem um formato de um garrafão, né? De um lado tá o, o Campo Limpo, o Jardim Ângela, o Jardim São Luís, aí você tem a represa do Guarapiranga, né? Aí você tem ali Santo Amaro, aí você tem a represa do Guarapiranga e do outro lado da represa você tem Parelheiros, Cidade Dutra, Grajaú, aonde está a Teotônio Vilela, Interlagos, né? Depois mais subindo um pouco no Garrafão, a Pedreira, a Cidade Ademar, o Jabaquara, o aeroporto, e assim vai. Mas eu sou lá do Capão Redondo, comecei, meu primeiro emprego foi na construção civil, depois fui cobrador de ônibus da Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a CMTC, também fui metalúrgico da Tinken do Brasil, policial militar, fui soldado, cabo, professor do Estado, é, me, quer dizer, me elegi, né, em 2012 para vereador. Atualmente eu sou investigador de carreira desde 96, que eu sou concursado da Polícia Civil. Me elegi em 2012 vereador, depois 2016, 2020 fiquei primeiro suplente, 2022 me elegi deputado estadual com 108.726 votos. Estou lá na Assembleia Legislativa, no meu primeiro mandato, defendendo os interesses da população de São Paulo. Bacana. Diz uma coisa, Reis, como vereador, quais as leis que você conseguiu emplacar? Eu emplaquei 95 leis na cidade de São Paulo, né? Leis importantes, leis estruturantes, leis na área da educação, da saúde, das políticas afirmativas, né? Então, eu sou autor da lei 15.892, que institui o ensino de música nas escolas municipais. Sou autor da lei de cotas raciais na Prefeitura de São Paulo, a lei 15.939, que estabelece que 20% das vagas nos concursos públicos são para negros, negros e afrodescendentes. Não só concurso, mas também os cargos de confiança. O prefeito tem que colocar nos seus secretariados negros e negras ocupando cargos de secretários, nas diretorias das empresas públicas, nas subprefeituras, em todos os cargos de confiança e também nos estágios. Essa é a lei de cotas da cidade de São Paulo, uma das leis mais avançadas e ousadas na área das políticas afirmativas. Também aprovei o Memorial dos Aflitos, que vai ser construído na Liberdade. O terreno já foi desapropriado, a prefeitura está, através da Secretaria da Cultura, desenvolvendo um projeto do Memorial dos Aflitos para restaurar o patrimônio histórico e cultural, né? Você sabe que os aflitos eram as pessoas escravizadas, negros e negros, indígenas, degredados, que eram capturados e enforcados na Praça da Forca, que hoje é a Praça da Liberdade. Como eles sabiam que iam ser enforcados, eles vinham aflitos. E ali nós tivemos, então, o primeiro cemitério de São Paulo, que é o cemitério dos aflitos. Tem até a igreja, uma igreja histórica, com cerca de 250 anos. Inclusive, agora, no dia 3 de outubro, vai ter a comemoração lá do Chaguinhas, né? O Chaguinhas foi enforcado lá em 1821. Chaguinhas era um cabo
do Batalhão de Santos, fez uma rebelião na Polícia de São Paulo e, por conta disso, o governo mandou enforcá-lo. A história diz que a corda quebrou 3 vezes e, quando a corda quebrava, era sinal de era absolvição. Quebrou a corda, a pessoa era absolvida. E, quando a corda quebrou, o povo gritou por liberdade. Por isso, com o passar do tempo, a praça que era da forca passou a se chamar Praça da Liberdade. Então, a Praça da Liberdade é muito a história do povo negro, né? O Pelourinho foi ali, a Praça da Forca, os aflitos. E o Memorial dos Aflitos ele busca resgatar essa história que, durante muito tempo, ficou esquecida, e os governos que passaram tentaram apagar a história do povo negro, tornando ali a Praça da Liberdade, ali aquela região da Liberdade, num bairro oriental. Mas a história da Liberdade é a história da população negra. Então, eu aprovei a Lei 17.310, instituindo ali o Memorial dos Aflitos, né? Muito importante para resgatar o patrimônio histórico-cultural da cidade de São Paulo. Aprovei também na área da saúde a Rede Hora Certa de Saúde, o Programa de Prevenção ao Câncer de Ovário, Programa de Saúde da População Negra. Então, nós fizemos também várias ações, vários projetos na área da saúde. Para a juventude, aprovamos o Busca Ativa São Paulo. Aprovei também, na época, a gratuidade para estudantes de cursinhos populares, né, preparatórios para os vestibulares, que pese que o prefeito acabou vetando, mas foi um projeto que foi muito debatido e teve muita participação dos jovens nessa busca por essa política pública. Depois, na outra legislatura, eu reapresentei esse projeto. O vereador João Ananias, que está na Câmara, lá que nós apoiamos ele pegou com a autoria e está tramitando novamente esse projeto. A gente espera que, como o prefeito é outro, né, que o atual possa entender a importância da gratuidade para os estudantes de cursinho no transporte coletivo. Na área da educação, nós aprovamos o Plano Municipal de Educação, aprovamos que, para mudar nome de escola, só com autorização do Conselho de Escola, que anteriormente os políticos ficavam mudando o nome de escola. Então, nós colocamos o pé na porta. Vai mudar o nome da escola? A comunidade tem que estar de acordo, o Conselho de Escola tem que estar de acordo, né? Então, também foi uma política importante para a educação. No período que nós estivemos à frente da Comissão de Educação, eu fui presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo por 4 anos, de 2013 a 2016. Nós também conseguimos muitos avanços na área da educação. Os professores, os educadores, os profissionais da educação, naquele período, teve mais de 40% de reajuste, que depois que nós saímos, né, os atuais mandatários, aí, os prefeitos que passaram, não deram o devido valor aos profissionais da educação. Mas foram cerca de mais de 40% de reajuste. Nós criamos a Universidade Aberta do Brasil. Nós encontramos a prefeitura, em 2013, com 228 mil crianças aguardando a vaga na fila de creche. E, naquela gestão, nós criamos 150 mil vagas. O caminho foi o conveniamento para reduzir o déficit nas creches. Hoje está zerada a fila de creche, praticamente está zerada em São Paulo, mas foi todo um processo que nós iniciamos lá em 2013, quando eu estive à frente da Comissão de Educação na Câmara Municipal de São Paulo. Então, nós tivemos muitos avanços, muitos projetos aprovados, projetos estruturantes, e que deixamos um legado na cidade de São Paulo e estamos trabalhando fortemente agora na Assembleia Legislativa também, com cerca de mais de 80 projetos já tramitando de minha autoria naquela casa. Lá é um pouco mais difícil, porque o governo conversa muito pouco com os deputados, né? Então, muitas vezes, os projetos, se você tem a maior dificuldade para aprová-los, eles acabam sendo vetados, né? O governador de São Paulo já vetou tanto projeto que eu criei um projeto lá, eu apresentei um projeto que institui o Dia do Veto.
Então, dia 28 de setembro é considerado o dia do veto, né? E eu coloquei o dia 28 porque foi o dia que nós tivemos um projeto vetado e um projeto muito importante para a Polícia Civil. Porque os policiais civis hoje, eles, quando se aposentam, se eles não tiverem 5 anos na classe, eles voltam para a classe anterior, eles são despromovidos. E isso é uma inconstitucionalidade, e o governo sabe que é inconstitucional essa lei que ele aprovou, a Lei 354, que diz que você tem que ter 5 anos no cargo, classe e nível. Só que a lei federal, a Constituição Federal, no caso, ela estabeleceu 5 anos no cargo. Ela não falou classe ou nível. Classe e nível não é cargo. Então, mas o governo, ele legislou para mais do que a Constituição Federal estabeleceu. E aí ele instituiu na Emenda Constitucional 49, que é uma emenda estadual, e na Lei 354, além do cargo, a classe e o nível. Então, vamos pegar um delegado de polícia, chegou na classe especial e deu tempo dele se aposentar. Se ele não tiver 5 anos ali cumprindo naquela classe, ele volta para a primeira classe. Quanto que na Polícia Militar, o policial militar ele tem um posto imediato. Ele é promovido. Então, se ele está lá na condição de capitão, ele vai se aposentar, ele vai a major, né? Então, enquanto na Polícia Militar há uma promoção para quem se aposenta, na Polícia Civil há uma despromoção. E nós criamos, então, esse projeto para resolver isso, para dar resposta para essa questão. E o governador o vetou. Isso causou muita irritação, muita decepção com os policiais que esperavam que o governo, que prometeu tanto na campanha, que cumprisse as suas promessas e realmente trouxesse a valorização para os policiais civis, né? Isso não aconteceu. Então, por conta disso, nós instituímos o dia 28 de setembro como dia do veto. Inclusive, no dia 29, que é uma segunda-feira, vocês, inclusive, aqui do Radar ZN Notícias estão convidados para participar lá. Nós vamos ter um ato para fazer a reflexão dos 263 projetos que o atual governador que aí está vetou nesse curto período de tempo. São 263 propostas com relação à segurança, à saúde, à questão do autismo, projetos importantes, o meio ambiente, projetos importantes, estruturantes para o Estado de São Paulo e que foram vetados pelo governador de plantão. Então, por conta do dia do veto, como ele cai no domingo, e a Assembleia não funciona no domingo, nós vamos fazer esse ato no dia 29, na parte da tarde, às 17 horas, e vocês estão convidados para participar lá dessa reflexão que nós vamos fazer sobre esses 263 projetos vetados pelo vetador-geral do Estado, assim como eu disse que o governador se colocou como o maior vetador de projetos da história de São Paulo. Diz uma coisa, Reis, eu tenho acompanhado tuas redes sociais a respeito do Free Flow. Como que ficou isso aí? Olha, o Free Flow é uma outra agressão que o governador de plantão está praticando contra o povo de São Paulo, né? As pessoas ainda não conhecem esse modelo Free Flow. Aliás, eu vindo agora pela Dutra, eu pude lá ver vários pórticos, né, de Free Flow. A Dutra recebeu 23 pedágios Free Flow. Não sei se você tem conhecimento disso. Sim. E às vezes as pessoas perguntam para mim, mas vocês estão falando do Free Flow que o Tarcísio está colocando, mas a Dutra é uma rodovia federal. É verdade isso. A Dutra é uma rodovia federal e está recebendo esses pórticos. Mas tem que entender que esse contrato da Dutra foi assinado na época do Tarcísio, pela NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. E quem criou esse modelo, essa nova modelagem de pedágio free flow, é o próprio Tarcísio, quando era, então, ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. E eles mandaram um projeto para o Congresso, e o projeto partiu do Ministério da Infraestrutura, comandada pelo Tarcísio, para alterar o Código Nacional de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, introduzir ali
essa nova modelagem de pedágio free flow. E isso foi através de um projeto que originou a Lei 14.157. Então, quem quiser pesquisar, vai lá no Google, Lei 14.157. Aí vai entender de onde partiu os pedágios da Dutra e das rodovias federais, como a Rio Santos também. E é uma situação que o desinformado vai ser punido, né? Porque Sim, se o cara não tiver a tag, é isso. se ele não entrar no aplicativo, não pagar, ele toma multa. Na realidade, o pedágio free flow, ele, para as empresas, para as concessionárias, é um ganho, porque não vai ter pessoas trabalhando ali. Você não vai ter a cabine de cobrança, né? Uma cabine de cobrança gera empregos. Você vai ter lá uma pessoa de manhã, uma pessoa à tarde, uma pessoa à noite para fazer as cobranças do pedágio. Então, na realidade, você vai ter lá uma estrutura metálica com as câmeras, que quando você passa, ela fotografa a sua placa e gera a cobrança. Quem tem o tag lá, eu tenho o tag do Sem Parar, vai descontar da fatura, em que pese que já teve um problema lá no free flow da Tamoios, que mesmo as pessoas que tinham tag estavam sendo multadas, né? Porque como é uma questão eletrônica, pode ter falhas. Então, você tem o tag, você tem lá o Velo e Connect Car, o Sem Parar, vai descontar da sua fatura. Se você não tem o tag, você passou por aquele pórtico, você tem 30 dias para entrar no autoatendimento da concessionária e fazer o pagamento do pedágio. Se você não o fizer, R$ 195,23 de multa e mais 5 pontos na sua carteira. Essa é a lógica do free flow, porque aí você é multado por evasão de pedágio. Imagina, a pessoa passa por ali, nem sabe que aquele é um pedágio, vê aquela estrutura de ferro, acha que é um radar, né? E como ele não reduz a velocidade, do jeito que ele vem, ele passa, muitas vezes não dá tempo dele fazer ali aquele raciocínio lógico de que ele está passando por um pedágio eletrônico, por um pedágio que, se ele não cumprir essas regras, ele vai até, de repente, pela quantidade de pedágio que eles estão colocando, perder a carteira de motorista, né? Vai ter que refazer todo aquele cursinho para poder recuperar a carteira de motorista, além das multas, que são caríssimas, né? Nós temos um único radar na Rio Santos, que já gerou, quando eu apurei isso há 3 meses atrás, tinha gerado 268 milhões de arrecadação em multa. Mais de 1.200.000 veículos multados. Um único radar. Um único free flow. O governador Tarcísio está colocando mais 118 free flow. Então, nós temos 370 praças de pedágio. Além dessas 370 praças de pedágio, nós vamos ter mais 118 praças de pedágio. Aí, às vezes, a gente fala para as pessoas, muitos falam, mas eu nem tenho carro, nem passo por lá. Mas alguém da família tem. Não, mas não é só isso. O arroz que ele compra no supermercado passa por lá. O feijão que ele compra no supermercado passa por lá. Os produtos que ele compra na feira passa pelos pedágios. Lógico, se o governo começa a cobrar mais pedágio, essa cobrança vai para o custo do produto que você vai comprar lá na ponta. Então, você pode dizer que você não passa por lá e aí você não está preocupado, então você não paga o pedágio de uma forma direta, mas você vai pagar o pedágio de uma forma indireta. Essa é a realidade do free flow. E se você pegar uma carreta de 9 eixos, por exemplo, quando ela passa por um pedágio, você pode ver lá, tem uma tabela lá da quantidade de eixos e os valores. Então, você tem, de acordo com a quantidade de eixos, pedágio de R$ 50, R$ 100, R$ 190. Você imagina uma carreta de 9 eixos que paga até R$ 190 de pedágio? Se ela passar em 10 pedágios, são R$ 1.900. Quem vai pagar isso é o consumidor. Quem vai pagar é o consumidor. Então, vai encarecer os produtos. Porque o arroz está caro, a culpa é do Lula. Não, a culpa não é do Lula, a culpa é do Tarcísio, que está enchendo São Paulo de pedágios. Aliás, ele já é considerado o rei dos pedágios.
Nunca na história de São Paulo teve um governador que colocasse tantos pedágios como está colocando o senhor Tarcísio de Freitas, o rei dos pedágios, porque ele privatiza tudo e, quando ele privatiza, ele também passa a conta para o povo pagar. Não tinha uma situação, Reis, que o pedágio tem que ter um mínimo de quilometragem para... Então... Porque eu lembro que na Fernão Dias aqui, o único pedágio que tinha o primeiro daqui para lá seria em Mariporã, porque aqui não dava quilometragem. Agora já tem logo na entrada aqui. Quando o cara vai Você chegar... entrou, já entra pagando. Já tem na entrada. Não existia alguma coisa nesse sentido? Na realidade, o entendimento que tinha é que não deva ter pedágios urbanos. Então, por exemplo, vamos pegar Guarulhos aqui. Vai ter um monte. Toda essa região de Guarulhos... Pimenta, Bom Sucesso, tudo. É uma região urbana, então, em tese, não deveria ter pedágio aqui, né? Eu, por exemplo, eu tenho um projeto de lei tramitando na Câmara de São Paulo para proibir o pedágio urbano, porque já se aventou de colocar pedágio nas marginais, colocar pedágio na 23 de Maio, colocar pedágio na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros. Então, nessa lógica, muito em breve, esse modelo eletrônico, daqui a pouco eles vão colocar nos centros urbanos, se o povo não enxergar as coisas, né? Então, você vai para a Rota Sorocabana, por exemplo. A Rota Sorocabana pega aquela região de Alumínio, Pilar do Sul, Salto de Pirapora. Então, são distâncias curtas de uma cidade para outra. Praticamente é um pedágio urbano, porque você vai sair de uma cidade, vamos dizer assim, você mora em Salto, Pirapora e vai trabalhar em Alumínio. Você vai pagar pedágio para ir trabalhar. Você volta para sua casa, você vai pagar pedágio para voltar para sua casa. Você vai para a faculdade, tem a UFSCar lá, a Universidade de São Carlos. Várias pessoas saem de suas cidades para estudar na universidade. Vai pagar para estudar. Quando sair da universidade e voltar para casa, vai pagar pedágio. Então, a forma como o governador enxerga o mundo é uma forma predatória, porque você vai pagar para sair de casa e vai pagar para voltar para sua casa, porque são distâncias curtas, são aquelas vicinais que ligam uma cidade a outra, que serão pedagiadas. Então, as pessoas falam, mas vocês não podem proibir o governador? Nós temos um projeto de decreto legislativo tramitando na Assembleia para assustar todos esses atos. Só que o governador tem a maioria na casa. Se ele tem a maioria, é difícil você assustar os atos dele. Mas a Assembleia, em tese, tem poder para assustar os atos do governador. Tem poder através de um decreto legislativo, né? Para aprovar esse decreto, precisa de 48 votos. A oposição, o PT tem 17 deputados, o PSOL tem 6, 23, o PSB tem 4, mas apenas 2 votam com a oposição, os outros 2 votam com o governo, né? E nós temos um deputado, que é o Vitão do Cachorrão, que é do partido do governo, do republicano, que não aceita os pedágios, principalmente porque ele é de Sorocaba, e a Rota Sorocabana vai ter mais de 30 pedágios, cerca de 37 pedágios, se eu não me engano. Então, ele foi eleito lá por Sorocaba, ele falou, não dá, mas são o meu eleitorado, eu tenho que ficar de bem com o povo que votou para mim. Não adianta. E ele está correto, porque o deputado não é empregado do governador. O deputado não está lá para dizer amém para o governador. O deputado tem que dizer amém para o povo. Quem elegeu o deputado? Não foi o governador. O governador não digitou 100 mil vezes o número do deputado. Quem digitou foram 100 mil cidadãos. Cidadãos e cidadãs que digitou o número do deputado. Então, o deputado é empregado do povo, mas, lamentavelmente, eles se elegem com o voto do povo e chega lá, se curva ao governo, né? Porque o governo vai lá, dá as emendas, dá os cargos para eles, aí eles ficam tudo empregados do Tarcísio. Mas eu tenho dito para eles, vocês não são serviçais do Tarcísio. Se nós somos serviçais do povo. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. E o povo é contra os pedágios.
O povo não concorda com essa política do Tarcísio de pedagiar daqui a pouco até o pensamento. Você pensou, está pagando. Não pode, né? Então, lamentavelmente, esse decreto poderia ser aprovado e sustar os atos do governador e sustar todos os contratos que ele fez com essas empresas, com essas concessionárias que estão assumindo as rodovias, né? Toda a Baixada Santista tem lá já a concessionária Novo Litoral, que está assumindo a Manuel da Nóbrega já. Aí eles botam um carro lá, uma ambulância, fala que é investimento e já começa a cobrar. Mas não tem os investimentos, precisa ter em infraestrutura, em melhorias, né? Que eles dizem que vão fazer lá na Baixada Santista, aquela cidade lá de Mangaguá, Piruíbe, Itanhaém, eles vão fazer marginais para quem mora lá não pagar pedágio, e pelas marginais, né? Mas isso não aconteceu ainda. Isso não aconteceu ainda. Tem que primeiro acontecer, né? Exatamente. Tem que primeiro ter o investimento. Ô Reis, você como deputado, você tem atuação em outros municípios, além de São Paulo? Olha, eu tenho andado muito no estado de São Paulo, né? Temos, na medida do possível, encaminhado demandas que vêm desses municípios, demandas, inclusive, junto a essas concessionárias, né? Por exemplo, nós temos na região lá de Montemor, nós intercedemos junto à Artesp para instalar passarelas nas rodovias lá, porque as pessoas têm dificuldade até de atravessar a rodovia. A empresa cobra o pedágio, ganha dinheiro, mas não faz investimento. Então, nós fizemos intervenção, conseguimos que a empresa cumprisse, colocasse nas rodovias lá passarelas, região de Montemor, Hortolândia. Nós temos as nossas emendas que a gente manda para a saúde, muitas vezes para as prefeituras do interior, porque as prefeituras do interior têm muita dificuldade de ter recursos para investir em saúde, né? Então, a gente tem, sim, alguma relação com... Não dá para ter com todos os municípios, porque o estado é muito grande, são 645 municípios. Mas aqueles que nos demandam, o nosso mandato está sempre à disposição, né? A minha maior votação foi na capital, eu tive praticamente quase 90 mil votos na capital. Mas eu tive votos em várias cidades do entorno, como Tabuão, Itapecerica, Embu-Guaçu, Itacoaquecetuba, Guarulhos, Santo André, Diadema. Então, a gente tem uma relação com essas cidades do entorno. E também a nossa votação chegou a Campinas, Montemor, Hortolândia, Cosmópolis, Riolândia, Votuporanga, Cardoso, Paulo de Faria. Então, isso faz com que a gente tenha que andar muito no estado de São Paulo, né? Então, o mandato tem relação, não dá para ter com todos os municípios, porque agora nós temos, na medida do possível, as emendas, né? Nós temos emendas sendo executadas em Campos do Jordão, Salto de Pirapora, Pilar do Sul, inclusive entregamos agora em Pilar do Sul, recentemente, lá uma praça de lazer, né, que foi uma emenda que nós mandamos para lá. Então, eu já vejo assim, um mandato, que é um curto espaço de tempo, né, para produzir os frutos, né, diferente de um mandato de vereador, que eu acho que eu fui bastante vereador em São Paulo, e os vereadores também têm suas emendas, têm o período que nós somos da situação, tivemos a subprefeitura lá da região da Imboimirim também, para poder fazer muita coisa, e nós fizemos muita coisa lá. Praticamente 692 intervenções no primeiro mandato de vereador nós fizemos na região da Imboimirim, Capão Redondo, Campo Limpo, também na Zona Leste, né? Tem um bairro lá na Zona Leste que nós praticamente pavimentamos ele todinho, Jardim Laura, fica no Itaim Paulista, o Tossan foi feito lá, quadra, salão comunitário, lá no Araguaí também foi feito salão comunitário, vestiários. Ou seja, esse período que nós estamos na militância política, nós temos assim resultados em todas as regiões, inclusive aqui no Jaçanã, né? No Jaçanã nós tivemos até ruas que nós pavimentamos na época do mandato de vereador, que é tanta coisa para a gente lembrar,
mas que deu resposta para a população da cidade como um todo, e o mandato do deputado, agora a gente começa a ver os frutos, né, daquilo que nós plantamos no primeiro ano, no segundo, porque é tudo muito lento, é tudo muito demorado, né? Burocrático, né? Não é fácil você fazer as coisas, né? Por exemplo, essa Praça de Pilar do Sul mesmo, levou 2 anos e meio para sair. Então é um processo. Nós temos emenda lá em... Todas as suas emendas são impositivas, é isso? Não, não. Não? Como funciona? As emendas, elas têm as emendas impositivas e as emendas voluntárias, né? É, Qual as a emen- diferença? que voluntária, o nome já diz, é voluntário. O governo pode não cumprir, né? Tá. É uma, é uma concessão, né? Então, as impositivas, o governo é obrigado a cumprir, né? O governo é obrigado, quando você manda uma emenda impositiva, ele é obrigado a cumprir. É 0,46% do orçamento. Então, cada deputado tem de emenda impositiva, esse ano foi cerca de 12 milhões de reais. 6 milhões obrigatoriamente para a saúde. Então, nós mandamos para hospitais, Hospital da Pedreira, mandamos emenda para o Hospital da Pedreira, Hospital do Grajaú, Hospital de Tapicerica da Serra, mandamos emenda para a saúde para Ubarana, Riolândia, Campinas, o Caísme, a saúde da mulher, né? É que eu não tenho a lista aqui para te falar, mas mandamos para vários municípios, várias cidades, nós mandamos emendas para a saúde. Não é muito dinheiro, mas ajuda, né? Porque é custeio. Às vezes a cidade tem dificuldade financeira, nós temos identificado que os municípios estão muitas vezes falidos, os municípios pequenos, né? Às vezes o que ele arrecada paga a folha de pagamento. Então, quando vem as emendas, ajuda muito aquelas populações, principalmente na área da saúde. E 6 milhões para gasto em gerais. Você pode mandar para a saúde também, mas pode mandar para a infraestrutura. Por exemplo, lá em Suzano, nós mandamos uma emenda que pavimentou uma rua enorme lá no bairro de Suzano, Rua Marja. Eu não lembro o nome do bairro, que é para lembrar tudo, é muita coisa, para você ficar com ele na mente. Mas agora nós vamos lá entregar com o prefeito, e aí a comunidade muito feliz. Claro que já vem novos pedidos, asfaltou essa, mas o bairro tem N ruas para asfaltar, porque são regiões carentes, né? Então, você pode usar esses recursos para ajudar essas comunidades, e nós temos feito. Bacana. Tem alguma emenda aqui que você mandou já como deputado para a região aqui da Zona Norte? Olha, a Zona Norte, acho que nós mandamos emenda para a saúde, né? A gente tem priorizado muito essas questões da saúde. O Hospital Geral de Taipas, por exemplo, mandamos emenda para o hospital lá. Pode ser para o hospital municipal ou estadual, tanto faz. Olha, o município não precisa de dinheiro. Vamos pegar o orçamento da capital, são 125 bilhões de reais, né? Aliás, até as emendas que você manda para o município, eles não têm dá muito trabalho para você convencer eles a gastar. Então, o município, nós temos uma boa relação com a gestão, nós temos um vereador. Então, se é uma questão municipal, a gente vai via a Câmara Municipal, via a emenda do vereador e encaminha, porque tem dinheiro. Agora, você pega uma cidade aí que tem 7 mil habitantes, 10 mil habitantes, lá não tem dinheiro. Então, a gente tem que priorizar onde precisa. São Paulo tem muito dinheiro. Talvez o povo reclama que as coisas não chegam, porque às vezes o dinheiro é mal gerenciado. Mas imagina uma cidade que arrecada 125 bi em um ano. Dá para você imaginar o que é isso? É muita coisa. Então tem dinheiro para investir. Então São Paulo não precisa de emenda de deputado, né? Então depois você já intervém lá com o João Ananias para ver se ele ajuda aqui a UPA do Jaçanã. Eles não têm aparelho de ultrassom. E o diretor do hospital da UPA veio falar para mim que faz falta, né, quando chega um paciente ali para fazer uma intercorrência rápida, o aparelho de ultrassom. Então, então isso aí puder falar com o João. O vereador nem precisa mandar emenda. O que tem que fazer? Mandar um ofício para o prefeito pedindo para ele comprar o aparelho, porque não falta dinheiro na cidade de São Paulo. Ó, uma coisa que eu fui vereador por 8 anos, 75 dias, uma coisa que eu aprendi a conhecer é a estrutura da Prefeitura de São Paulo. Pensa um lugar, e
Inclusive, fui assessor na época da prefeita Marta Suplicy, quando não tinha dinheiro, quando o orçamento era 8 bi, 8,9 bi. Quando a Marta assumiu a prefeitura em 2001, a arrecadação da cidade de São Paulo era em torno de 8,9 bi. Hoje, a cidade, esse ano, no orçamento, está previsto 125 bilhões de arrecadação. Então, e aí você tem lá os gastos obrigatórios. A cidade de São Paulo gasta cerca de 20% da arrecadação com saúde, né? Então, tem que fazer oficial o prefeito e pedir para ele comprar, porque dinheiro tem, não falta dinheiro em São Paulo. Isso aí. Reis, me diz uma coisa. Na tua, na tua opinião do tempo que você ficou como vereador e o tempo de deputado, qual você tem achado assim que consegue agir mais para a população? O vereador ou o deputado? É que não é questão de agir mais para a população. Cada um tem a sua função. O problema é que a sociedade ela desconhece qual que é o papel de cada um. Acha que o deputado... Não lembra nem o deputado que votou, né? Não é questão de lembrar, né? Ontem eu dei uma aula sobre a Constituição numa escola, lá na Zona Sul. E, assim, eu comecei a fazer algumas perguntas que é o dia a dia nosso. E você percebe que as pessoas não se apropriam. Se eu fazer uma pergunta, quantos vereadores tem em São Paulo? 55. Então, isso é uma coisa que todo cidadão tinha que saber, né? Porque ele que vota, né? Agora tem mais dois, viu? Tem 56 e 57, o Sidney e o Beto. Quantos deputados tem em São Paulo? São 94. É uma coisa também que todo cidadão deveria saber. Quantos deputados federais nós temos no Brasil? 550, alguma coisa assim? Aí você já deu uma escorregada, 543, né? não é? Aí você foi pro brejo, né? Então, quanto que é? Hã? Quanto Ele tá soprando, sopra pra ele. 513? 513. Aí, ó. É que o Sidney ele fica lá o dia inteiro estudando na internet. 513 deputados federais. E quantos senadores nós temos? Não sei. Sopra aí pra ele. Quanto? Fala, Google. 84? Não, ele errou. Até ele não tá sabendo soprar. Quantos são? Quantos estados nós temos? Caramba, hein? Você era professor de quê, por falar nisso? Era de geografia, não? Não, Ou de história? Quantos estados o Brasil tem? De cabeça, não sei. Sopra pra ele? Sopra. Tem que pegar no Google. Sopra ali. Ele não sabe também, pô? 26 mais o Distrito Federal. 26 mais o Distrito Federal. Ó, isso são coisas elementares que a sociedade tem que conhecer. Então, o Brasil tem 513 deputados federais e tem 81 senadores. Nós temos 3 senadores por estado. Como nós temos 26 estados e o Distrito Federal tem status de estado também, então são 27. Se eu pego 3 senadores por estado, eu tenho 81 senadores. Né? E isso daí tanto faz a população, tanto faz. A quantidade de senadores, tanto faz ser um... Sim, porque o Senado, os senadores representam o Estado, representa a pessoa jurídica do Estado. Então, cada Estado tem 3 senadores para representá-los juridicamente lá no Senado. Né? Esse ano a eleição é para 2 senadores? 2 senadores, porque o senador tem um mandato de 8 anos e o senador, num biênio, a gente elege 1/3 e no outro biênio 2/3. Esse ano nós vamos eleger 2/3. Né? Então, serão 2 candidatos por estado. Na próxima, depois dessa eleição, a próxima, 1 candidato por estado, que o povo vai eleger. E por que é assim? Porque no passado nós tínhamos o senador biônico. No período ditatorial, o governo, para fazer maioria no Senado, ele tinha os que eram eleitos pelo povo e os que eram indicados pelo governo. Né? Com o advento da democracia, da Constituição de 88, se regularizou essa questão e nós temos, então, os 3 senadores, representantes da pessoa jurídica do Estado, eleitos pelo povo. Né? E o senador, ele escolhe, né, o suplente dele, né? Não é que o senador escolhe o suplente. Quem escolhe o suplente é o partido. Então, quando o senador se inscreve, o partido coloca lá 2 suplentes. Então,
titular, porque o Senado é como se fosse uma eleição majoritária, né? Então, é o Senado e tem 2 suplentes. Então, quando você elege o senador, você já elege os seus suplentes. Mas a questão de que é o candidato que indica é relativa. Na realidade, é o partido que indica, né? Mas, claro, tem um monte de caciques aí que são donos do Dono do partido. partido. Então, eles indicam o que eles querem, né? Mas, tecnicamente falando, é o partido que tá indicando, né? E os projetos futuros, Reis? Nós estamos trabalhando para Brasília, né? Pensando em mudar aquela correlação de forças que está em Brasília, né? Representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que hoje eles só pensam em se blindarem, né? Criar até a PEC da blindagem agora, que ganhou o nome de PEC da bandidagem, né? Então, não dá para o povo continuar com essa composição que está lá em Brasília. Então, nós temos que alterar ela. Nós temos que construir uma maioria em defesa do povo. Assim como nós temos que construir uma maioria em defesa do povo na Câmara de São Paulo, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, né? Porque, vamos pegar, você está aqui na Zona Norte, está aqui no Parque do Chaves. A maioria da população aqui é a população trabalhadora. É a população que levanta cedo e vai dormir tarde. Sim. É a maioria. Quando você vai pegar a representação popular, você não enxerga essa maioria representada no parlamento. Eu não enxergo essa maioria, por exemplo, da Zona Norte, representado lá na Assembleia Legislativa. Então tem alguma coisa errada. O povo está votando muito no patrão, está votando muito no cara porque tem helicóptero, porque tem avião, porque é milionário. Mas ele é rico. Aí vota no rico. E acha que ele não vai roubar porque ele é rico. Mas não é nem questão de achar que vai roubar. É que o rico vai defender os interesses dele. Dos ricos. E não os interesses do povo, né? Então, isso está acontecendo em Brasília, isso está acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque é só a gente pegar os resultados das votações que você identifica o que eu estou falando. O governo mandou lá um projeto para vender a Sabesp. A população de São Paulo foi pesquisada, os institutos de pesquisa, e chegou ao entendimento de que a população era contra vender a Sabesp. Bom, eu sou eleito pelo povo. Se o povo está dizendo que é contra, eu tenho que ficar do lado de quem? De quem te elegeu. Do povo. Eu não posso ficar do lado do empresariado, das empresas que têm interesse em comprar a Sabesp, da Bolsa de Valores que quer ganhar dinheiro com a venda da Sabesp, né? A Sabesp tem uma função social, uma função de garantir o fornecimento de água, o saneamento básico. É uma empresa pública que foi construída com dinheiro dos impostos que nós pagamos a vida inteira, 50 anos construindo uma empresa para entregar para uma empresa que ninguém nem conhece, uma tal de Equatorial. Então, se eu sou eleito pelo povo, eu tenho que ficar do lado do povo. Mas não. Eu votei contra vender a Sabesp, mas 64 deputados votaram para vender a Sabesp. E a Sabesp foi vendida. Aí vem outro projeto para tirar o dinheiro, tirar 11,3 bi da educação. Todo mundo sabe que a educação em São Paulo é precária. Eu tive agora numa escola, perguntar para o Rodrigo Mar, que é meu chefe de gabinete que está aqui, o nome daquela escola que nós... Benedita de Resende. A escola Benedita de Resende, lá ali perto do Cangaíba. Doutor Assis Ribeiro ali. É Ermelindo, né? Pela doutora Assis Ribeiro, nós fomos lá visitar essa escola. A quadra da escola, totalmente destruída, deteriorada. Você não consegue ficar debaixo daquelas telhas de zinco com sol. Ali vira um forno. Como você vai fazer atividade física dentro de um forno? Ainda é a FDE que cuida desses negócios? Sim, sim. Então, falta dinheiro.
Ou se não falta dinheiro, o governo administra mal para dar condições para aquela escola, para aqueles alunos, ter o mínimo de dignidade. Então, como que eu vou votar para tirar dinheiro da educação? Precisa pagar bem o professor, precisa fazer concurso para contratar novos professores. Aliás, o governo fez um concurso e não contratou os professores até hoje. Então precisa contratar professores, porque o governo aposta na precarização da educação. Então ele aposta em categoria O, porque uma série de questões financeiras ele tira do corpo, por exemplo, previdência, questões previdenciárias, remete para o INSS. Então ele fica ali apostando na categoria O, não faz concurso, não contrata novos professores, não paga um salário digno para os professores, cria um projeto que ele aprovou lá, criando escola cívico-militar, que é um bico para os oficiais aposentados. Estadual. Sim, você é coronel da PM, aí você se aposentou lá ganhando 30 mil por mês. É um bom salário, 30 mil por mês? Quebra um galho. Acho que é, né? Ajuda, né? Claro que você, como diretor dessa empresa de notícias, deve ganhar muito mais. É pouca coisa a mais. Por isso você fala quebra o galho. Mas aí ele vai ser monitor numa escola cívico-militar e vai ganhar mais 12 mil. Além dos 30 que ele já ganha como aposentado. Então é um bico para aquele coronel que se aposentou jovem, porque eles se aposentam mais jovem, né? 55 anos é a idade limite. Para nós é 65 anos. Para eles é 10 anos a menos. Né? E vai ganhar mais do que o diretor da escola. E o monitor vai ganhar mais do que o professor. E ainda esse dinheiro que vai ser usado é dinheiro da educação. Que a ideia deles é usar o dinheiro da educação. Então, quando vê esse projeto, eu pergunto para o povo: povo, você é a favor de tirar dinheiro da educação? O povo respondeu não. Falei, então, eu tenho que votar com o povo. Mais de 60 deputados votaram para tirar os 11 bi da educação. Veio o projeto das terras devolutas. Terras devolutas são terras que pertencem ao Estado. Para que são essas terras? Para fazer assentamentos, reforma agrária. Aí eu perguntei para o povo: você é a favor de entregar as terras devolutas pelo valor de 10% aos fazendeiros? O povo respondeu não. Mas os deputados que estão lá votaram a favor de entregar as terras devolutas. Então, esse exemplo que eu estou te dando, esses poucos exemplos, né, porque tem muito mais, é para mostrar para a sociedade que eles têm que votar em pessoas mais próximas deles. Não pessoas que se curvem aos cargos do governo, às emendas do governo, porque aí entra aquela lógica das voluntárias. Para a oposição, o governo dá lá 5 milhões de emendas voluntárias, mas para a situação, teve casos lá, principalmente quando foi votada a PEC da educação, para tirar os recursos da educação, que houve um jantar no Palácio dos Bandeirantes, dos deputados com o governador, que eles estavam contrários e no outro dia votaram tudo a favor. Que aí você não sabe qual o limite dessas emendas que é entregue para eles para votar contra o povo. Então, eles não podem se curvar. Então, nós precisamos de uma assembleia, uma composição da assembleia que realmente fale a língua do povo, que realmente esteja comprometido com o povo. Votar pelo que o povo precisa. Pelo que o povo falar. Nós somos empregados do povo, não somos empregados do governador. Então, se o povo está achando, diferentemente lá de Brasília, o povo quer que aprova a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. É um desejo do povo. E os deputados lá, e o governo quer aprovar, e os deputados lá, a extrema-direita, está contra aprovar. Então, sempre tem que ser o povo, não é o governo, sempre tem que ser o povo a relação. O deputado representa o povo.
Quem representa o povo? A pergunta que eu fiz na escola ontem. Quem representa o povo? O deputado, o vereador. Deputado e o vereador. Sim. O deputado federal, o deputado estadual e o vereador. vereador. Acabou. O senador representa o povo? Ele quase não tem. Representa a pessoa jurídica do Estado. É. Então, quem representa o povo? O deputado, o vereador, o deputado federal, o deputado estadual. Então, sempre dentro dessa lógica, nós temos que se posicionar sempre ao lado do povo. O povo é contra a PEC da bandidagem? Sim. Então, nós não podemos votar essa porcaria. Eu fui eleito pelo povo. O povo é contra, não posso votar. O governo também é contra, mas vamos dizer que o governo fosse a favor. Não, governo. Nós não podemos concordar. Essa é a lógica da representação. Sim. Então, o projeto nosso é esse. É ir para Brasília, participar dessa nova composição, que a gente espera que o povo vai fazer a correção e vai deixar de votar em muita gente ruim que está lá, que só está pensando em se blindar, em se proteger e aliviar os criminosos que tentaram um golpe de Estado. Eu sou da seguinte lógica: quem errou tem que pagar pelos seus erros. Se você fez tudo certinho, você não vai ser punido. Mas se você cometeu erros, se eu cometer um erro, eu tenho que pagar pelos meus erros. Se você cometer, você tem que pagar pelos seus erros. Não pode a pessoa ir lá, fazer toda aquela quebradeira que aconteceu em Brasília, e agora está lá o Paulinho da Força hoje, o relator da PEC da anistia, que agora ele mudou, disse que não é mais anistia, da dosimetria, né? Ou seja, de todo jeito ele quer livrar os criminosos. E os criminosos têm que pagar pelos seus crimes. É só isso. Se errou, pague. Não tem problema nenhum. E dentro da lógica da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Ah, não tem essa. Ah, mas era o Bolsonaro. Não, mas perante a lei é igual. Errou, pague pelos erros. Então, a sociedade não quer essa condescendência com esses criminosos, não quer essa mão na cabeça. A sociedade quer que eles paguem. É isso. Eles foram sentenciados, condenados. Eles que recorram, provem a inocência, busquem na justiça provar que eles não cometeram os crimes. Mas isso é uma relação deles com a justiça. Não cabe o Congresso intervir. Não cabe o Congresso ir lá agora, não, vamos apresentar uma lei agora, a justiça condena, vamos apresentar a lei para isentá-los da pena, para anistiá-los, né? Como ele sabe que crimes contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, são insuscetíveis de graça, de anistia, eles caíram para esse lado da dosimetria da pena, né? Estão indo nessa lógica também equivocada, na contramão da vontade popular. Então, obviamente, se esses deputados estão nessa lógica, eles não estão lá representando o voto que eles receberam. Eles não estão honrando o voto que eles receberam. Então, é dentro dessa lógica que nós estamos nos colocando para, dentro desse processo que o povo vai fazer em Brasília, que o povo vai limpar essa turma que está lá. Na próxima eleição, eles não voltam. E, obviamente, precisamos ter pessoas comprometidas com o povo. E eu estou me colocando para avaliação da sociedade, dos meus eleitores, daqueles que me escolheram para ser deputado estadual, para representá-los lá em Brasília. Bacana. Reis, dá notícia para os palmeirenses aí. Quem foi que criou a Rua Palestra? Nós criamos a Rua Palestra Itália, eu não me lembro, mas foram mais de 46, se eu não me engano, 46 vereadores. Nós fizemos o projeto, todos assinaram como coautores, e no aniversário do Palmeiras, quando o Palmeiras fez 100 anos, o 100º aniversário do Palmeiras, o campeão do século, não sei se você sabe disso, Palmeiras é o campeão do século XX. Continua repetindo que isso daí E nós estamos trabalhando para ser o campeão do século XXI. Pronto. É o time que mais tem títulos. O problema foi a foto que eu tirei com a mão no relógio.
Isso aí pode atrapalhar. Não, Não? fica tranquilo. Já tirou a mandinga, né? Que palmeirense e corintiano, eles torcem para dois times, não é assim? E nós, então, aprovamos na Câmara de São Paulo a Rua Palestra Itália. Fizemos descerramento da placa com a presença do presidente Paulo Nobre. Também entregamos a salva de prata ao 100º aniversário do Palmeiras na Câmara de São Paulo. Então foi... e participei de um almoço que foi oferecido a todos os vereadores na época, no Palestra, e foi muito gratificante ver, né, o nosso maior time da história do Brasil, da história do mundo, o maior detentor de títulos do mundo, está na condição em que está. Então, muito em breve, toda semana você só tem festa, né? Quando você vê o Palmeiras jogar. E estamos atraindo, inclusive, muitos de outros partidos, de outros times, para o Palmeiras. O cara Lá pra virar casaca, né? lá na Assembleia, eu formei a bancada Alviverde. Tem vários deputados de todos os partidos participando da bancada Alviverde. A maior bancada de representação do futebol na Assembleia é do Palmeiras. Ô Reis, quais são as honrarias que tem na Assembleia? A Câmara tem também, né? Mas a Assembleia são outros, né? Na Assembleia tem o colar do mérito legislativo, né? O colar do mérito legislativo que você pode indicar. É que lá é diferente, né? Na Câmara você tem que aprovar no plenário, né? Lá é a mesa que aprova, né? É a mesa que você faz a proposta e a mesa dá aprovação. Na Câmara tem que ter a maioria, né? Na Câmara são 37 votos para aprovar um título de cidadão paulistano. Só que é uma votação única, né? Para aprovar uma salva de prata. Também é a mesma são quantidade? 37 votos. Eu tô com uma aprovada pro jornal, mas até ainda não recebi, não. Estamos aguardando o Ricardo Teixeira ter tempo. Ah, mas foi ele que propôs? Foi? Ah, bom, aí você tem que aguardar. Foi ele que propôs. Porque ele é o proponente e, ao mesmo tempo, ele é o presidente. Sim. Ele assina 2 vezes. A salva de prata vai ter 2 vezes o nome dele. Na época ele não era presidente ainda. Quando foi aprovado, ele ainda não era. Se ela já foi confeccionada, se assim que você que aprovou ela foi confeccionada, vai vir o nome do ex-presidente, então. Porque às vezes eles confeccionam, assim que aprova, confecciona e fica lá hibernando, esperando a agenda para poder entregar. Então vai ter festa no dia, né? Provavelmente. Vai ter festa, muito bom. Outra coisa que eu queria falar com você está sabendo do escândalo do bilhão? Não, conta. No Silvio Santos tinha o show do bilhão, né? Aqui no governo Tarcísio tem o show do bilhão. É um esquema que foi descoberto na Cefaz, na Secretaria da Fazenda, envolvendo auditores fiscais. Inclusive tem 2 auditores presos, né? E envolvendo também uma empresa Smart Tax, que é da mãe de um dos auditores presos. Existe um decreto do governador Tarcísio que ele publicou que facilitava a concessão de créditos do ICMS para as empresas. E o que aconteceu foi que a empresa Smart Tax, que está no nome da mãe do auditor, ela tinha um patrimônio em 2023 de R$ 411 mil, e agora, em 2025, está com um patrimônio de cerca de R$ 2 bilhões. Né? Isso gerou uma investigação no Ministério Público de São Paulo, e, inclusive, o dono da Ultrafarma foi preso, não sei se você sabe disso. Ah, tá. O dono da Ultrafarma foi preso. O da Fast Shop também. Diz que há outras empresas envolvidas. Eu protocolei um pedido de CPI, que já está com 26 assinaturas, mas são as assinaturas da oposição.
o governo, acho que deu ordem para sua base para não permitir a investigação, então não assinaram esse pedido de CPI, né? Mas é um escândalo bilionário. É um escândalo bilionário e Como que funcionava esse... a Smart Tax foi montada pelo Arthur, né, que era o chefe do departamento de fiscalização da Secretaria da Fazenda. E ele trabalhava dos dois lados do balcão. Ele trabalhava lá na empresa, instruindo os procedimentos para pedir os créditos, né? E depois ele passava para o outro lado e liberava os créditos. E, obviamente, nessa liberação de créditos tinha o pagamento de propina, porque anteriormente, às vezes, os créditos demoravam 2, 3, 4 anos para poder ser liberados, né? Então, ele antecipava essa liberação de crédito do ICMS, muitas vezes valores maiores do que o direito que a empresa tinha, e ocorria aí o pagamento de propina, em que somente esse auditor amealhou mais de 2 bi. Agora, se um auditor amealhou mais de 2 bi, quanto que as empresas não levaram? Né? Quanto que as empresas envolvidas não levaram? Deixaram de Essa é a arrecadar, pergunta né? do show do bilhão. É a pergunta que não teve resposta ainda. O Ministério Público não respondeu, e, obviamente, o governo também não respondeu. Importante deixar registrado que o chefe dessa subsecretaria, o subsecretário da Fazenda, que era responsável por esse setor, respondia de Milão, em home office. Aliás, tem até um taque, porque chegou um momento que o cara ficou tanto tempo em Milão, trabalhando de Milão, que teve que fazer um termo de ajustamento de conduta, né? Então, a gente viu que a imprensa blindou esse escândalo. Você quase não ouve falar dele. Inclusive, foi estipulada uma fiança de 25 milhões. Você imagina se fosse qualquer um de nós, né? Envolvido num delito mínimo aí e fosse... Vamos pegar um delito de dirigir, ter ingerido lá uma cerveja. Você ingeriu uma cerveja e pegou o volante do carro, a polícia te parou, fez o bafômetro, ponto, prendeu você. Levou para a delegacia, autor em flagrante. Aí o delegado ou a delegada estipulou uma fiança lá de 2, 3 mil reais para você pagar. Se você não pagar a fiança, o que acontece com você? Cana. Cana. Então, até agora não está explicado isso. A Justiça estipulou uma fiança de 25 milhões para o Cid de Oliveira. Ele não pagou essa fiança e está em liberdade. O que aconteceu? Ninguém sabe, né? Você já pensou? Eu te dei um exemplo simples. Você não pagar lá os 2, 3 mil reais de fiança, cana. Não tem jeito. Agora, por que a Justiça arbitrou uma fiança de 25 milhões? Porque a fiança está relacionada com a capacidade financeira do indivíduo. Capacidade financeira, quer dizer, a Justiça entendeu que ele tinha dinheiro para pagar os 25 milhões, né? E, obviamente, a fiança ela fica lá na Justiça. Se você provar sua inocência, esse dinheiro é devolvido. Ela fica lá como uma cautelar, para ter a garantia de que você não vai fugir, ter a garantia que, pela quantidade de dinheiro que você tem, você não vai obstruir as provas, né? Então, a fiança é nesse sentido. Agora, arbitrou esse valor porque ele tinha capacidade financeira para pagar, mas ele não pagou a fiança e não ficou preso. Aí o povo fica com desconfiança da justiça, né? O povo fala, olha, nós temos que pagar pelos nossos erros. É o mesmo caso lá de Brasília. Errou, paga. Então, se o Cid de Oliveira está envolvido nesse show de corrupção, ele tem que pagar pelos seus erros. Ele tem que pagar pelos seus erros. E nós entramos com o pedido de CPI porque nós enxergamos essa blindagem. Nós não estamos vendo realmente uma apuração
para mostrar quantas empresas estão envolvidas e quanto de dinheiro foi surrupiado dos cofres públicos. O governo diz que não tem dinheiro para pagar bem os policiais. Vamos pegar a categoria policial, né? Que tem o 23º pior salário do Brasil. Um dos estados mais ricos da federação. Na LDO, que foi aprovada agora, o governo prevê uma renúncia fiscal para o ano que vem de cerca de 85 bilhões de reais. Bom, vamos deixar de, então, renunciar aos impostos, arrecadar esses valores e pagar um salário digno para os policiais? É o que se espera, né? É o que se espera, o que se cobra e o que se prometeu. Porque o governador Tarcísio prometeu que a polícia de São Paulo seria a 10ª polícia mais bem paga do país. O Dória tinha prometido que seria a mais bem paga, que só perderia para a Polícia Federal e o Distrito Federal. Então, não cumpriu. Esse prometeu menos, prometeu ser a 10ª mais bem paga, mas também não está cumprindo. E tem a reestruturação agora da Polícia Civil, que é a Lei Orgânica Nacional que foi aprovada em Brasília, que o governo precisa regulamentar. E o governo está empurrando. Ele está empurrando, porque ele sabe que tem que melhorar a questão salarial dos policiais. Então, ele prometeu para maio, não cumpriu. Prorrogou agora para setembro, não cumpriu. E disse que o impacto seria cerca de 3 bilhões. Fala que não tem recurso, mas está abrindo mão de 85 bi para os empresários, de renúncia fiscal. Então, reduz essa renúncia e invista na polícia. A polícia está precisando de investimento. Você anda aí nas delegacias, você sabe, todo mundo está reclamando, não tem viaturas para trabalhar, salários indignos. Salários indignos. E aí você tem uma lavanderia lá na cozinha da Secretaria da Fazenda desviando bilhões. Só uma empresa de uma senhora aposentada, professora aposentada, amealhou mais de 2 bi. Então é só o governo realmente ter vontade política, combater essa roubalheira e investir na polícia, pagando salários dignos. Isso aí. Reis, estamos chegando ao final do nosso programa. Já acabou? Não dá, Uma né? horinha. Aí eu não volto mais. E aí eu quero que você... Quando eu venho para cá, eu quero ficar falando o dia inteiro. Então, vamos marcar outros. Eu quero que você olhe para a câmera ali, mande a sua mensagem para o teu eleitor, né? Olha, povo de São Paulo, né? Meus eleitores na cidade, nos municípios, eu agradeço muito o apoio que eu tenho tido. O mandato meu tem tido muito apoio popular e nós temos feito o dia a dia nos bairros, nas associações, reuniões domiciliares. Então, eu quero agradecer toda a minha equipe, que tem feito um trabalho extraordinário junto ao mandato, e todas as pessoas que têm nos apoiado, e agradecer os policiais também, os policiais civis, militares, técnico-científicos, penais, dizer para vocês que nós vamos continuar a nossa luta para que realmente o governo nos reconheça, para que o governo pague um salário digno e que o policial se dedique exclusivamente à função policial. Não tenha que fazer bicos, não tenha que se matar de trabalhar para poder garantir o sustento da sua família. O policial tem que ser muito bem pago, muito bem remunerado para poder ter direito ao lazer, direito à família, direito à folga. Nós temos os policiais trabalhando nas suas folgas diariamente, e isso é muito ruim. Então, esse é o compromisso do nosso mandato, trabalhar para um São Paulo ainda melhor, um estado de São Paulo ainda melhor. E aí eu conto com o apoio de vocês e agradeço, me coloco à disposição aqui do Radar da Zona Norte, que tem feito um trabalho extraordinário de levar comunicação, de divulgar os problemas que se tem na cidade de São Paulo e principalmente na Zona Norte. Então, dar os parabéns ao Beto, toda a sua equipe e me colocar à disposição. Eu tenho dito que eu sou que nem o Luan Santana, é só fazer assim que eu volto. Muito obrigado.
Boa. Eu que agradeço a tua presença, Reis. Agradecer ao Arthur, todo o pessoal da equipe. E pedir para você, se inscreve no nosso canal. Você que é eleitor do Reis, acompanha o canal do Reis, 65.500 seguidores, é isso, né? Não. 6.500? Não. No Quantos meu, tá? no meu Canal do YouTube. tem 6.550 seguidores. 51, porque eu entrei hoje. 51. No Instagram, 12.200. Curta lá minhas páginas, né? Me siga, porque é importante. O Instagram é ReisPTSP. E no Facebook eu tenho 58 mil seguidores. Claro, eu não sou youtuber, né? Não sou influencer, mas eu sou aquele que tem o pé no barro, né? Eu fui vereador, conhecido como vereador pé no barro, e agora eu sou conhecido como deputado pé na estrada, porque eu ando o estado todo. É isso aí. Então, se inscreve no nosso canal. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós voltamos com mais um entrevistado. Fiquem com Deus. Obrigado, Reis. Sempre às ordens aqui. Até mais. Sobe. Até mais.